Olá, abençoado, graça e paz. E o tema é isso aí que está na tela aí. Har-Megido ou Armagedon, que é uma só palavra, só que traduzido para o português chegou até nós como Armagedon, que quer dizer o vale ou o monte de Megido. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Ou o que a tradição diz? Então nós vamos falar sobre esses pontos aí. Amém, meus queridos? Então, meus queridos, muito tempo nós temos ouvido falar, né, sobre esse Armagedon, a guerra do Armagedon, o fim do mundo, né? O fim do mundo cosmo, como o sistema futurista tem ensinado dentro das suas doutrinas. Mas será que essa guerra do Armagedon não já aconteceu? Ou será que vai acontecer nos nossos dias? A cada catástrofe que acontece, né? Cada reação da natureza, eles dizem que as escrituras bem que falou a respeito dessas coisas. Mas que coisas? Então, meus queridos, são muitas perguntas e poucas respostas dentro do sistema religioso, né? Porque eles criaram uma tradição religiosa. Eles não seguem o que a Bíblia diz, eles seguem o que a tradição colocou na mesa. Então, meus irmãos, nós vamos falar então sobre esse tema aí. Essa palavra Megido, ou em outras falas, né, em outras traduções, eles falam Megido. Né? Megido, Megido. Na realidade são duas palavras, né? Har-Megido, ou seja, Armagedon. Então uma tradução aí meio que equivocada, mas chegou para nós aí em português, Armagedon. Então nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. E vamos ver se esses fatos vão acontecer ainda, né? E nós aqui não andamos por tradições, nós andamos aqui pelo que as escrituras dizem realmente, né? Então, eu quero começar aqui, meus queridos, porque eu tenho bastante conteúdo aqui. Eu quero começar lendo o livro, né? A carta do apóstolo João, que escreveu lá na ilha de Patmos, quando ele estava em cativeiro romano. E ele escreve assim em Apocalipse 16:12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis. Olha, meus queridos, eu abro esse leque para explicar um pouco, meus queridos, que são poucas as nações hoje que têm como governo reis, né? Eu conheço somente lá na Inglaterra, né, que tem o rei, e alguns outros países aí, mas poucos países que têm reis, né? Na maioria são presidentes, né? Então, para você ver, meu querido, que a leitura é típica daquela época, né? Então, o sistema religioso consegue driblar essas coisas, né? Então, preparando o caminho para os reis que vêm do Oriente. É tudo local, né? A leitura aqui é local. A leitura aqui, ela é geográfica, né? Geograficamente falando, Israel, Jerusalém, né? A cidade. Em outras traduções, né, como diz aqui no final, para os reis que vêm do Oriente, quer dizer para os reis que vêm da onde nasce o sol. Né? Então, meus queridos, para começo de tudo, eu quero aqui em minhas palavras, né, eu apenas escrevi aqui para não fugir de todo o raciocínio, mas dizer qual o grande, né, erro dos futuristas. Qual é o grande erro deles? O grande erro deles é que eles esperam que a Bíblia toda, né, se cumpra na totalidade e literalmente em nossos dias. Ou em dias futuros ainda. Esse é o grande problema do sistema religioso. E quem crê nisso? Os que crêem nisso seguem patrocinando, né, uma grande massa de homens desocupados, né, que não querem trabalhar, pois descobriram essa milionária empresa gospel que se chama religião. Né? Em outros nomes, religião evangélica. Né? Então, meus queridos, e quem ganha com isso também é a empresa cinematográfica de Hollywood. Né? Com certeza já lançou vários filmes aí, né? Deixados para trás, O Inferno e por aí vai. Então, até hoje, muitos canais de televisão têm ganhado muito dinheiro com a venda desses exemplares aí, desses filmes aí, baseados no achismo. Né?
Então, meus queridos, eles esperam um reino físico. Esse é um outro ponto do sistema futurista. Eles esperam um reino físico. Mas o que as Escrituras dizem? Aliás, eu vou um pouco mais a fundo. O que o Messias, o próprio Jesus de Nazaré, o que ele ensinou a respeito do reino? Ele vem de forma física? Claro que não. Então, como que eles esperam o reino fisicamente? Né? Então, eles esperam um reino físico, que é o contrário do que Cristo, o Messias, tem ensinado aos seus discípulos e a todos aqueles que o cercavam. Né? Está lá em Lucas, capítulo 17, e o verso 20. Diz assim, ó, sendo Jesus interrogado pelos fariseus, naquela época, né, sobre quando viria o reino de Deus. Então, se eles estavam perguntando, é porque estava próximo o reino, não é isso? Porque não teria como eles perguntar uma coisa que nem iria acontecer naquela época. Né? Se ia acontecer no século XXI, eles não têm nada que perguntar por isso. Por quê? Porque Adão não perguntou nada disso para Deus. Noé também não perguntou nada disso para Deus. Né? E muitos profetas também nem sequer falaram sobre isso. Toda a narrativa do Antigo Testamento, né? Nenhum local fala da vinda do reino. Fala de profecias sobre a vinda do Messias, coisa e tal. Mas não dessa forma que é colocada aqui em Lucas capítulo 17, verso 20. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, responderam-lhes, o reino de Deus não vem com aparência exterior, né? Ou de forma física. E no verso 21 ele conclui, nem dirão ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Em outras traduções, na maioria das traduções, de outras traduções, diz entre vós. Por que estava entre vós? Porque o reino é o próprio Messias. A própria pessoa ali do Messias, Jesus de Nazaré, é o próprio reino, é tudo nele. É o próprio Deus se manifestando em carne. Então, meus queridos, o reino já estava entre eles. E ninguém via. Por quê? Porque era de uma forma espiritual, né? Não forma física. Aqui eu tenho uma lista aqui de todos os mártires, né? Os martírios dos discípulos. Né? Aqui tem uma lista grande, eu não vou ler. Os irmãos sabem que todos, a maioria, com exceção de João, todos eles passaram pela morte, né? Pela morte. Isso aí já foi predito pelo próprio Messias em uma de suas conversas em particular, né? Então, se a gente avançar no tempo aqui, eu volto aqui e eu passo aqui para os irmãos a lista, né, segundo os relatos históricos, né? Então, a tradição religiosa em massa, eles acreditam e também pregam, né? Pregam, não somente acreditam, mas pregam que Cristo vai tirar a sua igreja deste mundo terreno, certo? E para onde vai essa igreja? Vai para o céu. E depois Deus vem cavalgando em um cavalo branco, né? E acontece a batalha do Armagedon. Depois a igreja volta do céu para cá, né? Para a terra, em outra batalha e destrói tudo, incluindo os desviados, né? Os desviados, os desigrejados. E depois leva outra vez a igreja, ou seja, um turismo, né? É um turismo, né? Então, a igreja sobe, a igreja desce, a igreja sobe de novo, e fica assim, né? É a história da tradição, né? Não é da Bíblia. E aí a igreja volta de novo, né? E então um novo mundo começa de forma espiritual, né? E isso deu muito lucro para os líderes religiosos, inclusive Hollywood, né? Eu quero ler outra vez aqui, só para entrar no entendimento. Apocalipse 16, 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vinham do Oriente. Então aqui tratando-se de reis, né? Então, meus queridos, eu quero falar um pouco sobre essa palavra Armagedon, né? Que, em outras palavras, surgiu esse nome Megido, que é o que está na Bíblia, em todas as escrituras, né? Então, meus queridos, olha só, eu quero trazer aqui algo histórico, né, para os irmãos entender acerca desse vale, né, que eles chamam de vale, outros falam de monte, outros falam de colina, mas na realidade é uma cidade. Olha aí,
No livro de Apocalipse, conta-se que antes da batalha final, os exércitos se reúnem na planície abaixo de Har Megido, que quer dizer a colina de Megido, né? Entretanto, essa tradução ela foi mal feita. E Har Megido foi erroneamente traduzido para Armagedon, fazendo os exércitos se reunirem na planície antes do Armagedon, que é a batalha final aí, como o sistema futurista prega, que é para os dias de hoje. Então, essa palavra Armagedon, ela aparece apenas uma vez no Novo Testamento grego, inclusive todos os livros ali que foi escrito em grego. E essa palavra vem do hebraico, que quer dizer Ha-Megido, que significa montanha de Megido, que fica no vale Asriel, chamada Megido, uma cidade. Encontramos o primeiro nome, Megido, lá em Juízes, capítulo de número 1, versículo 27. Diz assim, ó, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem mesmo dos lugares de sua jurisdição, nem a Taanaque com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibreão com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido, moradores da onde? Megido, uma cidade, né? Megido é uma cidade, com os lugares da sua jurisdição. E resolveram os cananeus habitar na mesma terra. Juízes capítulo 5, verso 19. Os reis de Canaã vieram a lutar em Taanaque, perto das águas de Megido, mas não levaram despojos de prata. Ou seja, neste local, cidade, não Monte de Megido, foram travadas muitas batalhas, várias batalhas. Se você puxar aí uma busca rápida aí, esse nome Megido aparece várias vezes no Antigo Testamento. Não Armagedon, mas Megido. E João, na ilha de Patmos, usa essa narrativa, né? Só que como João ele escreveu em grego, é claro que ele corre para o hebraico, né? E faz uma comparação. Olha aí, 2 de Crônicas, capítulo 35, verso 20. Depois que Josias terminou de restaurar o templo, Neco, rei do Egito, é interessante essa passagem aqui, meus queridos, porque o rei do Egito, Neco, ele estava indo em confronto com um outro rei, né, com a outra nação, a mando do próprio Deus. Interessante, né? Ele diz assim, mas como é que pode Deus usar o rei do Egito? Mas se Deus pôde usar uma mula para falar com Balaão, por que ele não pode usar o rei do Egito para aplicar aí o juízo de Deus? É claro que aqui o rei do Egito, Neco, estava fazendo a vontade de Deus, porque ele é soberano, né? Então, levou o seu exército para Carquemis, junto ao rio Eufrates, e Josias e seu exército saíram para lutar contra ele. Verso 21. O rei Neco, porém, enviou mensageiros a Josias para lhe dizer, o que quer comigo? A batalha não era contra Josias. A batalha era contra uma outra nação. Porém, enviou mensageiros a Josias para lhe dizer, o que quer comigo, rei de Judá? Hoje não tenho nada com você. Estou a caminho da batalha contra outra nação e Deus, está com D maiúsculo aqui, que é o próprio Deus, o Criador, né? Ordenou que eu me apressasse. Não interfira com Deus, que está comigo. Ou ele o destruirá. Verso 22. Josias, porém, Josias era um rei muito querido, teve um grande reinado e foi muito querido pelo povo. Então eles choraram muito, prantearam muito por causa da morte de Josias. Por quê? Porque ele interviu aonde não era chamado. Ele não tinha nada que se meter com aquilo que Deus tinha ordenado para o rei do Egito, o rei Neco. Josias, porém, não deu ouvidos à palavra de Neco, que ele havia falado a mando de Deus, né? E não quis voltar atrás. As pessoas, como eu falei no início aí, as pessoas dizem assim, agora Deus vai usar um ímpio, né? Porque o rei do Egito é um ímpio, né? Deus usa o que ele quer, meus queridos, né? Deus usa até uma mula, né?
Então, não quis voltar atrás. Em vez disso, disfarçou-se e levou seu exército para a batalha na planície de Megido. Então, é só para você entender que nesse local, Megido, nessa cidade, foram travadas várias batalhas. Várias batalhas, inclusive a batalha do ano 70, que nós vamos falar sobre isso. Verso 23. Arqueiros do inimigo atingiram o rei Josias com suas flechas, e ele gritou para seus homens: tire-me da batalha, pois estou gravemente ferido. Verso 24. Então tiraram Josias de sua carruagem e o colocaram em outra. Levaram-no de volta para Jerusalém, onde morreu e foi sepultado no cemitério dos reis, e todo Judá e Jerusalém lamentaram por ele. Então, meus queridos, eu quero ler aqui Zacarias agora, Zacarias capítulo 12, verso 10, e nós vamos avançar aí no entendimento. Amém? Olha aí. Zacarias capítulo 12, verso 10, e o verso 11 e o verso 12. Mas sobre a casa de Davi, tá vendo, meu querido, que a história aqui, as profecias, são direcionadas a uma nação única. Não é uma profecia direcionada a uma nação do século 21. É uma nação daquela época, e nós vamos entender perfeitamente isso aqui. Então, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, a profecia é contra quem? Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. O que tem a ver Brasil com Jerusalém dentro desse contexto bíblico? Nada, né? Mas o sistema religioso consegue torcer isso aqui e ingressar o mundo, né, aqui dentro dessa profecia. Né? Olha, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram. Quando que aconteceu isso, meu querido? Os irmãos sabem? Quando que aconteceu isso aqui? Que Deus derramou o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele que o transpassarem? Quem foi transpassado aqui? Não foi o Messias? A profecia foi para que tempo? Vou aplicar isso aqui para o futuro? Quer dizer que o Messias vai ser crucificado ainda? Então, para você ver, meu querido, que o sistema religioso, ele consegue esconder muita coisa dos incautos, né? Aqueles que não examinam as escrituras. E o plantearão como quem planteia por seu filho único. E chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Verso de número 11. Naquele dia será grande o pranto de Jerusalém. Aquele dia quando? Guerra do Armagedon, a batalha final. O dia de acerto de contas. Juízo de Deus. A vinda de Jesus sobre as nuvens, que quer dizer o Filho do Homem trazer juízo sobre Israel. Isso aconteceu naquela geração. Olha aí. Naquele dia será grande o planto em Jerusalém. Quem está no Brasil vai ver esse planto? Não. Não tem como, né? Como o planto de Hadad e Rimon no vale de Megidom, que é outra tradução, né? É o vale de Megido. Né? E a terra planteará cada família à parte. A família da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, e a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte. Para você ver, meus queridos, que buscando examinar bem as escrituras, você encontra muitos pontos em que é bem assim notável para quem tem os olhos iluminados, né? Para quem está na cegueira religiosa nunca vai ver essas coisas, infelizmente, né? Nós éramos assim, não conseguia enxergar isso. Pegava toda a Bíblia, abria e era tudo para nós. Nada disso. As escrituras não foi escrito para nós. O livro Bíblia ficou para a referência de tudo o que aconteceu, tudo aquilo que foi concluído. Ok? Então, meus queridos, essa batalha ela é citada 2 vezes no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 16, né? No versículo Apocalipse 16 e o 14:16. Mas, ultimamente, o nome Armagedon ele tem sido mais associado a uma catástrofe mundial, que é o que o sistema religioso faz, né? Ou uma guerra nuclear global. É o que eles esperam, né?
Se você olhar no Google aí e coloca Armagedon, aparece bombas nucleares, né, explodindo, soldados em seus tanques de guerra. Meu querido, na época não havia essas armas de guerra. As armas que eles tinham na época eram lanças, escudos, espada. E em todo local da Bíblia, quando se trata de guerra, os armamentos sempre foram essas armas primárias, né, que são lanças, escudo. Quem tinha um avanço maior em armamento de guerra eram os romanos. E foi com esse armamento que eles conseguiram destruir as muralhas de Jerusalém. Coisa que os judeus achavam que nunca, de forma nenhuma, poderia acontecer de cair as muralhas de Jerusalém. Mas aconteceu. Em novembro de 2005, isso aqui é um relato histórico, né, que eu peguei aqui. Em 2005 surgiu a notícia de que arqueólogos israelenses encontraram na atual prisão de Megido, né, na cidade de Megido, né, na mesma região onde algumas correntes religiosas afirmam que irá acontecer o Armagedon. E foram encontrados ali resquícios arquitetônicos muito antigos de uma igreja cristã, né, do século III ou do século IV, de uma época em que Roma ainda perseguia os primeiros cristãos. Isso são relatos bíblicos. Alguém aí que está assistindo essa live ou que vai assistir possa perguntar: e Gog e Magog? O que é Gog e Magog? Gog e Magog foi o que aconteceu no sítio da cidade, no ano 70 DC. Apocalipse capítulo 7, capítulo 20, aliás, desculpa, verso 7. Olha aí. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás, essa palavra Satanás aqui é uma tradução equivocada, né, que Satanás quer dizer um perseguidor. Satanás será solto da sua prisão. 8. E sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Verso 9. E subirão sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. Eu vou ler de novo. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. Onde que estava o arraial dos santos? Não é Jerusalém? Jerusalém, né? A cidade querida. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Desceu fogo do céu nessa época, quando a cidade foi sitiada? Desceu fogo do céu ou não desceu? Desceu, claro que desceu. Foi uma tática do exército romano lançar pedras afogueadas, né? Que eles tinham as catapultas, aquelas máquinas de lançar pedras, e eles lançavam pedras afogueadas. Então, esse foi o fogo que desceu do céu, né? Então, desceu fogo do céu e os devorou. E alguém também pode perguntar, né? Mas Ezequiel também menciona isso. Porém, não é a mesma batalha. Uma batalha não tem nada a ver com a outra. Foram no mesmo local, porém, não é a mesma batalha. Vamos lá. Ezequiel 38, verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Verso 3. E dize: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. E isso aconteceu, meu querido, após 14 anos. 14 anos depois que a cidade já havia sido caído, né, por Nabucodonosor. Então, em Apocalipse capítulo 20, a cidade e o templo ainda estavam de pé, o que, logicamente, não se refere à mesma batalha. Então, Daniel capítulo 9, verso 26. Olha o que diz aí. E depois de 62 semanas será cortado o Messias. Olha, meu querido, essa profecia aqui
de Daniel, né? Claro que Daniel não viu nada disso se cumprir, porque não foi para os dias dele essa profecia, né? Essa profecia dele aqui foi muito, muito para o futuro, né? 500 anos mais ou menos, né? Daniel 9:26. E depois de 62 semanas será cortado o Messias. E foi cortado, não foi? Foi cortado. Mas não por si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Destruiu a cidade e o santuário ou não destruiu? A história está aí, né, meu querido? Claro que sim. No ano 70, a cidade e o santuário foi destruído completamente. Então, como que essa profecia pode acontecer depois de 70? Então, quer dizer que a profecia não era contra o Israel daquela época? Não era contra Jerusalém daquela época? Não era contra o templo daquela época que Jesus falou aos discípulos, olha, não ficará aqui pedra sobre pedra? Jesus, os irmãos conhecem a narrativa aí, que quando eles estavam saindo do templo, os discípulos perguntaram, olha, Senhor, está vendo esse templo aqui? Que maravilha, né? Como é bonita as pedras, né? Jesus falou assim, olha, chegará o tempo em que não ficará aqui pedra sobre pedra. E começa a narrativa da escatologia, segundo aí o relato de Jesus de Nazaré. E o seu fim será com a inundação, e até o fim da guerra estão determinadas desolações. Verso 27. E ele afirmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. E quando que isso acontece? Quando que o sacrifício é cessado? Quando o Messias ele paga o sacrifício perfeito. Foi o último sacrifício aceito por Deus, foi o sacrifício do Messias. Quando o Messias, o Cordeiro, ele é imolado ali naquela cruz, cessa para Deus, né? Cessa todo o sacrifício. Mas aqueles que não aceitaram o Messias continuaram sacrificando. Por quê? Porque o templo ainda continuou de pé. Então, o templo continuando de pé, tudo corre naturalmente. Mas para Deus, o templo, os sacrifícios, né, a ordem levítica já não tinha mais nenhum significado para Deus. Porque ali muda-se o sacerdócio. Né? Então, verso 27. E ele confirmará a aliança com muitos. Foi o que ele fez, né? O Senhor, o Messias, abriu aliança com muitos. Uns não aceitaram a aliança, outros aceitaram. Os que não aceitaram, passaram pelo juízo. Os que aceitaram, foram salvos, né? E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E pelas asas das abominações fará que seja desolada até que a consumação e o que foi determinado seja derramado sobre o desolado. Agora, meu querido, nisso que nós lemos aqui, eu faço uma pergunta e deixo aqui. Quando que aconteceu o cessar do sacrifício, né? Na morte de cruz de Jesus, o Messias. Como está no verso 27. Ele fará aliança com muitos. Né? Que é o ministério de Jesus, que durou 3 anos e meio. E a outra metade da semana refere-se ao juízo de Deus, onde Jerusalém seria pisada pelos gentios. A grande tribulação e toda aquela coisa ali do Apocalipse, toda aquela linguagem de figura que João usou. Tudo ali aconteceu nesses 3 anos e meio. Então, 3 anos e meio de aliança, 3 anos e meio que o Espírito da Graça pairou sobre aquele povo. Muitos, pelo Espírito da Graça, aceitaram a pregação de Jesus e muitos não aceitaram. E os que não aceitaram passaram 3 anos e meio de tribulação. Inclusive, a cidade foi totalmente cercada e houve uma grande matança. Que o próprio Messias diz que nunca houve uma tribulação tamanha como aquela e nunca mais haverá. Mas o sistema religioso futurista, eles dizem, né, que tem os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Né? Na realidade, os dois estão equivocados, porque nem o antes nem o depois, porque a tribulação já aconteceu na vida daqueles discípulos. Inclusive, João, na ilha de Patmos, quando ele escreve, ele diz assim, eu, João, seu irmão na tribulação. Ué, que tribulação é essa que João estava? Será que existe várias tribulações? Né? Eu acredito que não, né?
refere-se ao juízo de Deus, onde Jerusalém seria pisado pelos gentios. Roma, a grande máquina de conquista e matança. Essa tal que destruiu Jerusalém com 4 legiões. 4 legiões. Essas que eram formadas por diversas nações da época. As pessoas dizem, mas reunirão todas as nações. Eles dizem que vai se reunir, vai reunir China, vai reunir a Rússia, vai reunir não sei o quê, vai reunir o Oriente. Meu querido, não está falando sobre esse tempo. Porque Roma era um grande governo. Aonde eles passavam, eles conquistavam nações, reinos. Então, todos aqueles despojos de guerra, aqueles que sobreviviam à batalha, eles faziam a proposta. Ou vocês servem a César, ou vocês morrem. Então, muitos optavam por viver e acabavam sendo inseridos no exército romano. Então, por isso que muitas nações se ajuntariam contra Israel. Foi o que aconteceu. Vários soldados ali, nem todos eles eram romanos. Inclusive, Flávio Josefo, ele não é romano. Ele resolveu se aderir a Roma por causa que ele não queria morrer, logicamente. Então, escravos de guerra, Essa era a oportunidade que Roma dava aos despojados, servir a Roma ou serem mortos ali mesmo. Isso é fácil de se entender. Agora, meu querido, Daniel capítulo 12, olha só, Daniel capítulo 12, verso 7. Hoje não existe mais Império Romano, ou seja, hoje é República Romana. Exatamente, meu Carlos. E quando eles falam de Roma, eles dizem que é a Igreja Católica. Não tem nada a ver, meu querido, a Grande Babilônia com Roma. A Grande Babilônia foi Jerusalém, que transgrediu contra Deus, que adoraram outros senhores. Aliás, Israel sempre quebrando aliança. Não é daquele momento, não. Eles sempre deixaram Deus de lado. Como tem uma passagem, se eu não me engano, eu não vou correr o risco de errar aqui, mas ele diz assim, o burro sabe o caminho da sua manjedoura, mas o meu povo não conhece o seu Deus, não sabe quem é o seu Deus. Então, Daniel 12, 7. E ouvi o homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, quando levantou aos céus a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, qual era o poder do povo santo naquela época? Jerusalém, o templo. Esse era o poder que eles tinham. Então cumprir-se-ão todas essas coisas. Então, qual o poder que foi destruído no ano 70? Jerusalém e o templo. A aliança, que na realidade o povo de Israel já havia quebrado essa aliança com o próprio Deus. Então, meus queridos, resumindo aqui basicamente, essa batalha teve endereço. Essa batalha do Armagedon, que o sistema futurista ainda aguarda, já teve um endereço. E não foi para o Brasil, não foi para a América, não foi para a Chile, não foi para o Japão, não foi para Portugal, nada disso, meu querido. O endereço foi para Israel. Olha aí, Apocalipse capítulo 19, verso 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma imensa multidão que dizia, Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertence ao nosso Deus. Verso 2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta. Não é a Igreja Católica, viu, meus queridos? Não é a Igreja Católica. É Jerusalém, que havia corrompido a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E servos aqui, que está escrito em Apocalipse capítulo 19, verso 2,
Aqui não são os servos de hoje, os dizimistas, não são os pastores mercenários. Não, não são os pastores mercenários. O que é um pastor mercenário, Morlando? Pastor mercenário é o pastor que faz por salário. O verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O pastor mercenário, ele é pago para fazer. Então essa é uma colocação do pastor mercenário. Hoje em dia, todos os pastores, a maioria, tem alguns que negam. Eu conheço alguns pastores que se negam a terem salário da congregação. Eles têm o próprio trabalho deles e eles preferem não usufruir de salário. Mas todos os pastores são mercenários. E quando eu falo mercenário, não estou dizendo que são pessoas ruins. Não, são pessoas que fazem porque recebem salário. Só isso. E também essa empresa religiosa vista por aí. Mas na realidade são os profetas, aqueles profetas, desde Adão até Zacarias. Esses são o requerimento do sangue dos santos. Imagine, meu querido. Imagine hoje Deus requerer o sangue dos pastores mercenários. Que valor teria, né? Um homem que cobra para pregar a palavra. Não tem nem cabimento, né? Olha só, 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque já é tempo. Olha, meu querido, essa palavra aqui, como que o apóstolo Pedro pode usar essa palavra aqui para se aplicar no ano 2024? Pedro, 1 de Pedro 4,17. Porque já é tempo que começa o julgamento. Olha, meu querido, o julgamento vai começar por onde? Vai começar pela casa de Deus. E se começa por nós. Esse nós aqui, meu querido, é eu, o apóstolo Paulo, é eu, o apóstolo João, é eu, meu querido, como é que é esse negócio aí? Essa palavra nós aqui se aplica Pedro e nós aqui, os brasileiros que estamos aqui nos Estados Unidos? Se aplica aos brasileiros que estão lá no Brasil? Eu posso pegar essa palavra aqui, de 1 de Pedro 4,17, dizer assim, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se comece por nós? Qual seria o fim daqueles que desobedeceram o evangelho de Deus? Qual foi o fim, meu querido? É só ler a história aí, você vai ver que o fim foi a desolação daquela cidade. Então, meus queridos, onde seria o cenário da Grande Guerra? Seria no Brasil? Seria no Chile? Seria nos Estados Unidos? 2 de Pedro, capítulo 3, verso 7. Mas os céus e a terra de agora... tá certo. Então o apóstolo Pedro está dizendo que não é o de agora, do século 21. É do agora, aquela geração. Não é isso? Por isso, meu querido, a Bíblia ela não entra em contradição. Quem entra em contradição é a tradição, não as escrituras. Por isso que eu falei aqui, no começo aí, o título aí, Har, Megido ou Armagedon? O que a Bíblia diz ou a tradição diz? Vocês obedecem o que a tradição diz ou obedecem, ou confiam, aliás, Porque obedecer toda a escritura não tem como, né, querido? Porque senão nós vamos ter que começar a sacrificar os bichinhos de novo, né? Porque está escrito na Bíblia que tem que sacrificar. Não é isso? E muitas coisas também que a lei de Moisés manda fazer, que se for aplicar nos dias de hoje, tem muita pessoa indo para a prisão aí, né? Porque existe uma lei, né? Existe uma lei de hoje que é totalmente diferente da lei daquela época. Né? Olha aí, 2 de Pedro 3,7. Mas os céus e a terra de agora é o mundo Aion. É o mundo daquela geração. Da geração dos discípulos, da geração do Messias. Diga-se de passagem, quando o Messias, em seu ministério, ele começou com seus 33 anos. 33 anos mais 40. 70 anos, 73. É claro que Jesus estava falando esta geração, por quê? Porque na Bíblia uma geração é 40 anos. Então 30 anos do Messias, mais 40, 70. 70 DC. Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardado para o fogo. Que fogo é esse, né? Sendo reservado para o dia do juízo. Aonde se deu esse juízo? No ano 70. E da perdição dos homens ímpios, que aconteceu no ano 70 também. Tudo isso, meu querido,
biblicamente falando e historicamente falando. Não tem para onde correr. Não tem como o sistema futurista refutar aquilo que as escrituras diz. Refutar a mim pode até acontecer, né? Porque eu não sou perfeito, não sou o dono da verdade, mas refutar o que eu estou lendo, aí é complicado, né? Então, se um homem pode refutar a própria escritura, nós estamos perdidos, né? Olha só, meu querido, o que aconteceu lá em Levítico também foi o que aconteceu no ano 70. Olha só. Isso, meu querido, aconteceu por quê? Porque o Senhor, ele avisou, através da lei de Moisés, que aqueles que obedecessem à lei na sua plenitude, né, cumprir exatamente todos os requisitos da lei. 613 itens, não podia falhar em nenhum. Se você falhasse em um só, você era culpado de todos. Então é claro que o povo de Israel, eles andavam em transgressão. Eles andavam inimigos de Deus. Olha aí, Levítico, capítulo 26, verso 23. Olha aí. Se nem ainda com isto quiserdes voltar a mim, mas continuardes a andar contrariamente para comigo, verso 24. Eu também andarei contrariamente para convosco. E eu mesmo, o próprio Deus falando aqui, vos ferirei. Quem vai ferir? Satanás? Não, o próprio Deus. O próprio Deus. Eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais. Olha, meu querido, essa palavra 7 vezes mais. 7 taças. E eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Aquilo que aconteceu no ano 70, meu querido, foi um juízo de Deus contra o povo de Israel, porque eles estavam em pecados. Verso 25. Trarei sobre vós a espada, não é canhão, não é bomba nuclear, é espada, porque é típico daquela época, né? Que executará a vingança do pacto. A vingança do pacto. E vos aglomerareis nas vossas cidades, então enviarei a peste entre vós. E sereis entregues na mão do inimigo. Foi entregue ou não foi entregue, meu querido, no ano 70? Todo Israel não foi entregue na mão dos inimigos? Foi, meu querido. Tito, ele fez contra a vontade de Deus? Não, meu querido, ninguém pode fazer nada contra a vontade de Deus. Deus simplesmente estava usando a espada de Tito ali. Deus estava, assim como ele usou o rei do Egito lá, Neco, né? Se não me engano, Neco. Assim ele pode usar, ele usou qualquer reino, usou Nabucodonosor, usou o rei Herodes, usou quem... Olha, meu querido, desde do Gênesis até Jesus, Deus sempre disciplinou o povo de Israel usando a espada de outros reis, de reis ímpios. Ele fazia assim. Aí você vai perguntar para mim, mas pode, Molano, fazer isso? Quem somos nós, né, para ir contra os desígnios de Deus? Né? Deus, ele é soberano, ele faz como ele quer, de forma que ele quiser. Verso 26. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e de novo vô-lo entregarão por peso. E comereis, mas não vos fartareis. Verso 27. Se nem ainda com isso me ouvides, olha para você ver que o Senhor sempre está buscando uma correção, né? Mas o povo é duro de coração. Né? E ele está falando assim, se nem ainda com isso me ouvirdes, mas continuardes a andar contrariamente para comigo, verso 28, também eu, não é o Satanás, tá? Eu, o Criador, o próprio Deus, andarei contrariamente para convosco com furor e vos castigarei 7 vezes mais. Apocalipse fala muito de 7 taças, né? 7 anjos, 7 trombetas e por aí vai, né? Por causa dos vossos pecados, verso 29. E comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas. Aí eu pergunto, meu querido, outra vez, né? Vou perguntar aqui outra vez. Isso aconteceu, meu querido? Será que as mulheres comeram os seus próprios filhos? Assim como está escrito, aconteceu, meu querido? Claro que aconteceu. Se você ler a história Guerra dos Hebreus, o Flávio José ele relata tudo isso que aconteceu. As mulheres
no cerco da cidade, comer os seus fetos, comer suas placentas. E eles esperam uma tribulação maior do que essa, né? Imagina, meu querido, se naquela época, no ano 70, as mulheres pegavam os seus bebês, partiam em dois, comiam uma parte hoje e guardavam a outra para comer no outro dia. E você disse que não foi grande tribulação aquilo ali? Como, meu querido, que os homens entravam nas cidades, nas casas ali, aliás, né? E golpeavam os idosos, porque eles escondiam alimentos em vários locais, inclusive até em outros locais mais íntimos, eles escondiam para que não fossem achados ali alimentos, eles espancavam aqueles idosos para adquirir alimento. Teria outra tribulação maior do que essa, meu querido? Claro que não, né? Mas o sistema religioso espera uma grande tribulação maior do que essa. Lucas capítulo 21 e o verso de número 20. Olha aí, olha o que aconteceu. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegado a sua desolação. Isso aqui, o sistema futurista, ele lê e aplica a nós. Sempre foi assim. Aprendemos isso na escola bíblica. Todos eles falam a mesma língua, seja qual for a denominação, mas é a mesma linguagem. Eles dizem que Lucas 21 vai se cumprir nesta geração. Ou numa geração futura, né? Que eles dão várias datas, né, da vinda de Jesus, mas eles acabam caindo na vergonha, né? Então, Lucas 21, verso 20, até o 23. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, eu pergunto, meu querido, como que você que está no Brasil vai ver Jerusalém cercada de exércitos? Ah, irmão, é porque agora tem o drone, né? Tem os drones, tem a tecnologia, né? Tem a internet, né? Então, qualquer momento eu posso pegar o meu celular iPhone e ver aí a cidade. Ó, a cidade está sendo cercada. Ó, você está lá no Brasil, a cidade está sendo cercada lá em Jerusalém. O que tem a ver você com isso? Mas quando vir Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Verso 21. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver em São Paulo, vai para onde? E você de Minas, vai para onde? E você de Goiás, vai para onde? A Bíblia diz para onde você deve correr? Você que está na Bahia, a Bíblia fala para onde? Os que estão na Bahia, corra para onde? Vai correr para onde? Para a Feira de Santana? Ah, meu querido, não dá, né? Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Nela quem? Jerusalém, a cidade que ia ser cercada. Então, meu querido, se eu estou lá no Brasil, o que eu vou fazer em Jerusalém? Nem passaporte eu tenho. É complicado, né? Eu vou lá no consulado pegar um visto. E ele vai falar, para onde você vai? Para Jerusalém, porque a cidade foi cercada, eu preciso ir para Jerusalém. O visto foi negado. Então, porque dias de vingança são estes? Dias do quê? Dias de vingança. E essa vingança estava sendo contra quem? Quem tinha a dívida? Quem tinha as mãos sujas de sangue de inocente? Quem era aqueles que matavam os profetas que Deus enviava? Quem era? Quem? Porque na época foi escrito, o Brasil nem existia ainda, né? Quer dizer que a minha descendência do Brasil participou dessas coisas, sendo que nem existia ainda? Então, porque dias de vingança são estes para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Verso 23. Ai das que estiverem grávidas. Lembra lá que nós lemos em Levítico? Né, que as mulheres comiam seus próprios filhos por causa da fome? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande angústia. Em outra tradução diz, grande tribulação sobre a terra. E ira contra este povo. Que povo? Que povo é este que Lucas está escrevendo isso? O povo de Jerusalém. Este povo, Jerusalém. Certo? Certo. Então, meu querido, qual era a época? Né? Qual época se guerreava com espadas, com escudos e lanças? Século XXI? Claro que não. E em que idioma são, não somente o Apocalipse, mas todo o Novo Testamento foi escrito? Em grego. Olha aí, vamos voltar lá em Zacarias capítulo 12, que nós lemos aí. Vamos ler outra vez aqui, só para a gente dar um entendimento mais claro nas próximas passagens que nós vamos ler. Zacarias 12, 10. Mas sobre a casa de Davi, para você ver que é local, né? Aqui está falando dos judeus. Casa de Davi,
Judeus. E sobre os habitantes de Jerusalém, judeus, israelitas. Derramarei o Espírito da graça. Derramou ou não derramou? Claro que derramou, meu querido. A graça se manifestou e habitou entre os homens. Está lá em, se eu não me engano, é Tito, né? Tito, capítulo 1, se eu não me engano. E sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplica, e olharão para aquele a quem transpassaram e o plantearão como quem planteia o seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Zacarias 12, 12. E a terra planteará cada família à parte. A família da casa de Davi, à parte, e suas mulheres à parte. A família da casa de Natã, aqui, meu querido, está falando sobre as 12 tribos de Judá. Está falando sobre todo Israel. Da família de Natã e de suas mulheres. Da casa de Levi e das suas mulheres. Da casa de Simei e de suas mulheres. E de cada família à parte. Né? Então, para você ver que a Bíblia ela tem um endereço sobre essa guerra aí. Em que nação se cumpriria essa profecia de Zacarias? Nós lemos a profecia aí, né? Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça, né? E eles vão chorar amargamente, como se chora pelo primogênito. Então, essa profecia se cumpriu ou vai se cumprir segundo o sistema futurista? Então, meu querido, é uma pergunta boa, né? Mas eu vou responder lendo as Escrituras. Como sempre, não é eu que respondo, é as Escrituras. Né? Mateus, capítulo 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, incluindo a tribo do Brasil, né, que é a tribo do Uruguai, né? Como é que é como é que chama os índios lá? Da tribo do Xingu? Tribo Xingu. Lá no Brasil tem a tribo Xingu, tem a tribo Cacique, né? Do índio Cacique. Quais são as tribos que tem no Brasil, meu querido? Para nós entrarmos aqui nesse escrito. Então aparecerá, pois já existe o projeto de construção do terceiro templo, mas para Cristo voltar, o templo tem que ser construído. Pois é. Eles dizem que Jesus está às portas. Nenhum templo tem. Está às portas do quê? Não tem mais as portas? Porque está prestes às portas era uma expressão que eles usavam porque o templo de Jerusalém ele tem várias portas. São 12 portas que representam as 12 tribos. Então, quando Jesus ele fala assim, eu estou às portas, ele está se referindo a Jerusalém. O juízo estava chegando a Jerusalém. Então, quando ele usa essa expressão, eu estou às portas, ele está dizendo, o juízo de Deus, né? O Filho do Homem vindo sobre as nuvens, o juízo de Deus está às portas, está perto da cidade. E claro, meu querido, que o juízo de Deus foi concluído ali, pelo cerco da cidade. Né? Isso é bem fácil de... Quer dizer, hoje é fácil, né? Porque nós estamos aí dizendo não à tradição religiosa e nos aprofundando aí nas escrituras, né? Coisa que todo ser humano poderia fazer e seria mais feliz e com certeza seria livre desse sistema aprisionador e corrupto, né? Então, Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho. É o sinal, viu, meu querido? Não é o Filho do Homem, é o sinal. O sinal do Filho do Homem. Né? E todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem sobre as nuvens no seu poder e grande glória. É claro, meu querido, isso aqui não é literal. Porque não tem ninguém dentro das Escrituras que viu Deus. Porque depois da crucificação, o Senhor ele ascendeu aos céus, ele voltou a ser o próprio Espírito. Então, para verem Jesus vir sobre as nuvens, ele precisa se reencarnar outra vez. Ele já tomou forma de carne, agora ele vai se reencarnar. E a reencarnação é uma coisa que as Escrituras proíbem das pessoas praticarem. Né? Se a própria Escritura diz que isso é uma coisa abominável aos olhos de Deus, imagine o próprio Deus fazer. Né? Se reencarnar para você ver o próprio Deus nas nuvens. Então não tem base isso, né?
E lembrando aqui novamente, né, aqui Jesus é um judeu, né, claro, né, Jesus ele é o próprio Deus encarnado, mas porém ele nasceu judeu. Então, biologicamente, Jesus, judeu, 100% judeu. Falando para quem? Para judeu. Lembra que ele disse assim, eu vim senão apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus de Nazaré ele veio para quem? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí do Brasil, quem é de Israel, diga amém. Tem alguém aí? Então, Jesus de Nazaré não veio para você. Ah, irmão, e o que acontece hoje? Acontece, meu querido, que o Senhor, ele enxertou os gentios, que eram os não-judeus da época, ele enxertou na videira, que é Cristo. E depois que ele fez isso, Deus não olha mais com diferença de povos. Havia um povo separado por Deus para representá-lo na terra. Mas na morte de cruz, ele uniu. Onde está escrito isso, irmão? Está escrito lá em Efésios. Eu vou ler aqui. Efésios 2,15. Que também ele termina com a lei, né? Eu vou usar aqui na nova tradução na linguagem de hoje, só para os irmãos entenderem aqui o raciocínio, né? 2,15. Olha só. Efésios capítulo 2, verso 15. Ele acabou com a lei. Acabou não, irmão Orlando? Ok. Efésios, está fora. Vamos rasgar essa carta aqui. Paulo se equivocou, não é isso? A tradição diz que não e Paulo errou. Mas eu vou ler assim mesmo. Paulo errou, mas eu vou ler. Eu gosto de Paulo. Olha aqui. Efésios, carta escrita por Paulo aos irmãos lá de Éfeso. Capítulo 2, verso 15. Ele acabou com a lei. Acabou. Juntamente com seus mandamentos e regulamentos. E dos dois povos, judeus, não judeus, samaritanos, né? Formou um só povo. Novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Havia paz entre os judeus e os samaritanos? Não. Havia paz entre os judeus e os gentios? Não. E como que houve essa paz? Pela morte de cruz. Pela morte de cruz, ele trouxe a paz. Verso 16. Pela sua morte de cruz, Cristo destruiu a inimizade, ou seja, a separação, a acepção de pessoas, né, que faziam os judeus, samaritanos, gentios. Né? Então, Deus ele destruiu essa inimizade. Ele destruiu. Né? Se alguém não acredita, vai falar com Jesus. Né? Jesus que foi o cara. Que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo. E os levou de volta para Deus. Então, meu querido, não é o Orlando falando, é o Orlando lendo. Tá? É a diferença de nós fazermos essas lives. Nós não falamos o que achamos, nós lemos o que encontramos. Rimou, né? Rimou, legal. Então, lembrando novamente aqui que Jesus é um judeu falando a judeu, usando uma linguagem poética, né? Vim sobre as nuvens, né? O Filho do Homem vim sobre as nuvens, está usando uma linguagem poética dos profetas. Porque o que Jesus tinha não eram as cartas de Paulo, né? Jesus de Nazaré não citou nada do apóstolo Paulo, até porque o apóstolo Paulo vem depois da ascensão de Cristo, né? Cristo ainda estava no seu ministério terreno, ele apenas lia escrituras. Quando ele vai lá no templo, que ele lê? Profeta Isaías. Não havia 1 de João, 2 de João, Mateus, Lucas, não havia isso, meu querido. Isso aí são historiadores, são pessoas que pegaram as narrativas, né, pessoas que andaram com Jesus, foram colhendo informações. Olha, Jesus falou isso lá no monte, Aí Lucas vai, eu ouvi de outra forma, escreve também. Aí João vai, não, peraí, mas tem isso aqui também. Aí isso eu não vi, não, você não viu, mas eu vi, pai. E assim, meu querido, Jesus não tinha Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos Apóstolos, não tinha as cartas de Paulo, não tinha Apocalipse, não tinha nada. Ele tinha escrituras. Os judeus daquela época, eles tinham escrituras. Depois que veio circulando aí esses escritos aí, né? As cartas do apóstolo Paulo, principalmente, né? Então, ele resume aqui aos de Israel, citando o cumprimento de Zacarias em sua época. Mateus capítulo 24, verso 34.
em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Que coisas, né? Que coisas são essas? Ele falando no versículo 34, você precisa ler Mateus 24, lá do comecinho, você vai saber essas coisas que aconteceriam, né? E também aqui tem esse mesmo Mateus 24, 34. Se você olhar na tradução na linguagem de hoje, né, eu gosto muito de ler isso aqui todas as vezes que eu vou mencionar esse 24, verso 34, diz assim: ó, eu afirmo a vocês que isto é verdade, essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Interessante, né? Aí eu pego e leio isso aqui aos irmãos da congregação. Irmãos, olha bem o que está escrito, hein? Jesus falando, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer a todos os brasileiros que estão vivos no dia de hoje. É isso que está dizendo o texto? Não, o texto aqui ele se refere àquela geração. Jesus aqui ele está em uma conversa particular com os discípulos e ele diz assim, ó, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Ué, se é verdade, eu tenho que acreditar, né? Agora, Jesus está mentindo? Não. Ué, se Jesus ainda não veio, esses homens aqui estão vivos até hoje? Claro que não. Não tem como, né? Seguindo aí. Então veja o que Jesus diz às mulheres de Jerusalém. Para você ver, meu querido, que todo juízo, todas as profecias se cumpriram no ano 70. Todas. Não ficou nenhuma para trás. Nenhuma. Veja o que Jesus diz às mulheres de Jerusalém. Então, Lucas, capítulo 23, verso 37. Olha aí. Seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais, as mulheres, né, planteavam e lamentavam. Verso 28. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém. É filhas de Jerusalém ou filhas do Brasil? Ou é filhas dos Estados Unidos? Quando você lê algo, meu querido, você tem que respeitar o que está escrito. Eu não posso pegar aqui, Jesus falou para as mulheres de Jerusalém, mas também falou para as mulheres do século XXI. Não tem como. Porque aí você está desonrando as Escrituras. Você está dizendo que Jesus mentiu para aquelas mulheres, ou Jesus mentiu para os discípulos, né, quando diz, olha, muitos que estão aqui não morrerão até que Jesus venha sobre as nuvens. Então, quer dizer que Jesus mentiu para muita gente? É claro que ele não mentiu. Quem mente é o homem mau. Quem mente é a tradição. E ela mente apenas para prender as pessoas dentro das suas teologias furadas. E muitos não acordaram para isso ainda. Né? Olha aí, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos. Por que Jesus falou isso? Porque lá em Levítico estava escrito que as mulheres comeriam os seus filhos. Olha aí. Antes, chore por vós mesma e por vossos filhos. Verso 29. Porque dias hão de vir em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis, que nunca teve filho. Bem-aventuradas são as que nunca teve filho. Já pensou, meu querido, a amargura que é uma mãe estar ali comendo o seu próprio filho? Eu não posso imaginar isso, mas né, eu posso ter assim um reflexo, mas tentar sentir o que uma mãe pode sentir de comer o próprio filho? É inexplicável isso, né? Então, é uma loucura que tomou conta daquele povo por causa da fome. E a fome mata. Então, vocês que já viram filmes aí de pessoas que eram obrigadas a comerem pessoas mortas para sobreviver, e eles não queriam fazer isso porque eram pessoas amigas, imagine a própria mãe. Então, meu querido, é bem complicado isso que o sistema religioso traz para os dias de hoje, né? Verso 30. Então começarão a dizer aos montes, caia sobre nós, e aos outeiros, cubre-nos. Isso que Jesus falou aqui em Lucas, capítulo 23, verso 30, isso está lá em Apocalipse. Interessante, né? Como é que pode uma coisa que aconteceu no ano 70 também estar em Apocalipse? É porque, meu querido, Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia. Outro endereço.
7 igrejas da Ásia, não é 7 igrejas do Brasil, 7 igrejas da Ásia. É por isso que o sistema religioso consegue manipular muito, porque as pessoas não buscam se informar. Então olha só o que diz Apocalipse capítulo 6, verso 16. E diziam aos montes, olha o que Jesus de Nazaré falou lá em Lucas capítulo 23, verso 30. Olha o que se cumpriu aqui no Apocalipse. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós. Não é isso que nós lemos lá em Lucas? E escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Verso 17. Porque é vindo o grande dia da ira deles. Deles quem? E quem poderá resistir? Muitos não conseguiram. Agora, meu querido, Zacarias capítulo de número 14, verso 1, aí nós concluímos a mensagem aqui. Okay? Zacarias 14, 1. Atentai todos vós, eis que vem o dia do Senhor, quando todos os teus bens se tornarão despojos. Aconteceu ou não aconteceu, meu querido? Quem que teve esses despojos? Não foi Roma? Israel não foi despojos de guerra? Várias vezes? E dessa vez no ano 70 por Roma? Olha aí. Despojos e serão repartidos no meio de ti. Verso 2. Porquanto ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. Lembra que eu falei que o exército romano ele é constituído não somente de romanos, mas também de várias nações que na época Roma conquistou? E aqueles que sobreviveram à guerra, eles receberam a oportunidade de continuarem vivos se servissem a Roma com lealdade? Então, muitas nações foram contra Israel, contra Jerusalém. Olha só. Porquanto ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada, as habitações serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será sequestrada e levada para o cativeiro. Contudo, o restante do povo não será exterminado da cidade. Exatamente o que aconteceu no ano 70, meu querido. O que você acha que... Você sabe que Roma era um povo cruel. E eles faziam barbaridades ao invadir as nações. Quando eles iam saquear as cidades para ali tomá-la para si, é assim que acontece na guerra. As mulheres são as primeiras vítimas. Elas são violentadas. Com certeza, na invasão da cidade de Israel, de Jerusalém, o exército romano, ao adentrar ali a cidade, as mulheres que estavam vivas ainda foram violentadas, com certeza. Né? E metade da cidade foi sequestrada. Metade da cidade, porque a metade morreu de fome e por espada. Aqueles que tentavam fugir das muralhas, o exército recebeu ordem para exterminar. Ninguém entrava e nem saía vivo. Então, metade da cidade, metade do povo de Israel foi exterminado. Está relatado na história. Flávio Josefo conta aí o número de pessoas que foram assassinadas, tanto por fome ou pela espada. Né? E o restante do povo foi conduzido aí à escravidão. Isso está relatado na Bíblia e também na história. Então, meus queridos, não é o que nós achamos, não é o que eu penso, é o que eu leio. Então, fico por aqui. Graça e paz a todos e até o próximo, querendo Deus. Graça e paz.